sessão de número, Mirtio, a 40ª. O conselheiro Mário de Mello está a serviço. Eu vou começar a leitura de expedientes, enquanto sobe o conselheiro Júlio Cabral. Leitura de expedientes. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas ao general de brigada Antônio Manuel de Barros, a realizar-se às 11 horas do dia 22. Nós iremos agradecer o convite pelo fato de todos os conselheiros estarem em Cuiabá na reunião da TRICOM. Convite da Universidade Federal do Amazonas para a solenidade de inauguração da primeira etapa do novo Hospital Getúlio Vargas, dia 25 às 9h30. Nós iremos designar... Alguém gostaria de fazer presente, algum dos conselheiros? A inauguração da nova ala do Getúlio Vargas. Então, a conselheira Yara, por favor, vai representar essa Corte de Contas. Só que é 25. Sexta-feira, a senhora estará aqui? Então, a conselheira Yara vai representar a Corte de Contas, nossa vice-presidente. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas ao senhor Rocieli Soares de Souza, a realizar-se dia 29. Nós iremos agradecer o convite da nossa Assembleia Legislativa. Memoranda do auditor Alípio Reis Firmo Filho, solicitando prorrogação de prazo nos autos do processo 2552-2016, nos termos da Resolução 4/2002. Na fase de indicações e propostas, está facultada a palavra. Para ganhar tempo, eu acho que vou fazer a distribuição de feitos, Perfeito, até para que ele participe dessa fase. Lote 6, conselheiro Júlio Cabral. Lote 2, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 4, conselheiro Érico Desterro. Lote 8, conselheiro Josué Filho. Lote 3, conselheiro Yara. Obrigado. Conselheiro Mário de Mello, lote 7. Senhor Cabral, estamos inspirados. Auditor Mário Filho, lote 1. Auditor Alípio. Auditor Alípio, lote 5. Passamos agora à fase de indicações e propostas. Não, estou falando é outra coisa. Na fase de indicações de propostas, Excelência, conselheiro Júlio Cabral, Vossa Excelência tem a precedência se quiser fazer uso da palavra. Está facultada a palavra. Meu presidente, Conselheiro nobres Josué. conselheiros, senhores auditores, senhores funcionários, bom dia. Presidente, para dar satisfação à Corte da realização do próximo processo seletivo na UTAM, graças a Deus, de estagiários das 5 grandes áreas de engenharia, economia, administração, contabilidade e até do meio ambiente, foi realizada com pleno sucesso, presidente, com 723 participantes, com cerca de 27% de abstenção. Em paz, eu queria que Vossa Excelência me permitisse propor a direção da Escola de Contas, certo? E aos 50 servidores que funcionaram na fiscalização, um reconhecimento pelo serviço realizado no domingo inteiro. Repito, com 723 participantes. Já havia anunciado antes, conselheiro Érico, dessa iniciativa, que parte desde Vossa Excelência, do conselheiro Pinheiro, entendeu, da Escola de Contas, tentando manter o ritmo. E oferecer também um banco de cargos, né, para os novos, não apenas as vagas existentes agora, já 21, mas a expectativa de chamarmos assim que houver o encerramento do estágio dos atuais, os novos serão chamados, por ordem de classificação. Gostaria de parabenizar a Escola de Contas, em vossa pessoa e de todos os funcionários, e dizer que eu me sinto muito realizado em saber que a nossa seleção para estagiários hoje é a mais disputada do Estado do Amazonas. É sinal que nós estamos contribuindo na formação de jovens talentos que, se Deus quiser, irão honrar e abrilhantar muito o Estado do Amazonas. O detalhe, presidente, que o tribunal envolveu-se como um todo, desde a segurança a todos, enfim. Senhor presidente, eu quero endossar as palavras de Vossa Excelência e, aproveitando, e parabenizar o conselheiro José e toda a equipe da Escola de Contas. E essa realidade já vem acontecendo desde praticamente do nascimento da escola.
primeiro coordenador, na minha presidência, coordenador na presidência em que eu tive a honra foi o conselheiro Érico Esterro, e nós já desde esse período batendo recordes em cima de recordes. E depois eu tive a oportunidade de assumir também a coordenação da escola. De fato, é um feito que merece todos os nossos elogios, conselheiro Josué. Gostaria de aproveitar também, na fase de indicações de proposta, para parabenizar. Também me associo às manifestações da Escola de Contas. Agradeço a todos. E, nesse momento, gostaria de parabenizar o DETIM na pessoa do Saulo e de todos lá que estão nessa batalha diária, pela implantação da nova formatação de julgamento que nós estamos usando, e o Elinder, Belarmino e todos que, enfim, a todos que no DETIM fazem com que essa corte se modernize a cada dia. Parabéns a todos vocês, os nossos agradecimentos, e que essa corte jamais retroceda e sim avance com relação à informatização, à economia de papel. Nós queremos dizer isso, que cada vez mais informatizamos. Nós estamos, inclusive, conselheiro Júlio Pinheiro, ecologicamente avançando nas preservações. O voto eletrônico que veio em vossa administração foi um marco muito grande com relação a isso. E entendo que, quando nós estamos nos modernizando com relação à informática, nós iremos dar uma melhor, uma mais ágil resposta a todos os nossos jurisdicionados. Parabéns ao DETIM. Continua facultada a palavra. Se não houver mais nenhuma manifestação, passamos aos julgamentos adiados, e há aqui uma solicitação da senhora advogada Sara Campos, com OAB de Minas Gerais, de número 1208-257, no processo do auditor Alípio, de número 1402, de 2016, e em respeito até à ilustre advogada que nos visita do Estado de Minas Gerais, gostaria de inverter a pauta, auditor Alípio, para que Vossa Excelência proceda ao vosso relatório e, em seguida, possamos ouvir a ilustre advogada pelo prazo regimental de 15 minutos. Com a palavra, o conselheiro, o auditor Alípio Reis Firmo Filho. Obrigado, Excelência. Deu bom dia a todos. Eu vou fazer a leitura sucinta do relatório deste processo. Então, ele trata de uma questão juridicamente relevante, fundamentada no artigo 295 do nosso regimento interno, promovido aí, requerido pelo CIFAM, Sindicato Fazendário do Estado do Amazonas, em razão de decisões contraditórias proferidas no âmbito das nossas câmaras, da primeira e da segunda, que, de um lado, acatava a decisão pela inconstitucionalidade do artigo 27 da Lei 2750, de 2002, em outras ocasiões era pela constitucionalidade. Então, houve uma produção de decisões contraditórias e que levou, então, o sindicato a propor a esse Tribunal Pleno uma análise a fim de uniformizar o nosso entendimento. Nessa tramitação processual, o nosso regimento interno faculta ao relator a oitiva ou não do secretário de controle externo. E eu achei por bem não ouvi-lo. Ouvi o Ministério Público de Contas, que foi, à época da administração do Dr. Roberto Cavalcante Cristianã, pela inconstitucionalidade, e, posteriormente, quando assumiu o novo procurador-geral, o Dr. Carlos Alberto, analisando novamente o contexto dos autos, propôs a constitucionalidade da lei com uma determinação, para que fosse revista ou editada uma nova legislação estadual que concedesse, não de forma automática, mas de forma, através de lei específica, os reajustes dos fazendários. Então, esse é o sucinto relatório, senhor presidente. Concedo à doutora Sara Campos o prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente,
uma questão de ordem. Com a palavra, o conselheiro Érico, uma questão de ordem. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, a senhora está ligado. Mas eu não sei se eu tenho uma boa notícia a lhe dar, porque eu estou verificando que esse processo, ou deste processo, consta um voto vista do conselheiro Mário de Mello, que não está presente. Então, eu entendo que o julgamento não pode prosseguir sem a presença de quem tenha emitido um voto vista. Para a infelicidade da advogada, e desde já lamentando muito, que ela vem lá de Belo Horizonte. Bom, é uma questão que eu coloco ao Tribunal Pleno, se nós podemos prosseguir ou não neste julgamento. Senhor presidente. Tem. Me consta aqui um voto visto de Vossa Excelência, Na minha também, só do Érico, doutor que Érico. Vossa Excelência... Excelência, as páginas 26 do processo constam voto vista do conselheiro Mário de Mello. Senhor presidente, eu queria só esclarecer esse ponto. Por Aí favor. fica, de fato, a critério do Tribunal Pleno em adiar o julgamento, em razão do motivo posto ou não. O conselheiro Mário, de fato, ele pediu vista do processo. Mas, na oportunidade, ele pediu vista para que o Ministério Público, o novo procurador-geral, que recém havia assumido, manifestasse um novo parecer. Então, ele pediu que o novo procurador-geral adentrasse ao mérito da questão. Foi apenas isso. E o procurador o fez. De posse disso, eu creio que esse pedido de vista, na minha opinião, atingiu a sua finalidade. Então, ele não entrou no mérito. E aí prosseguiu, os autos prosseguiram e chegamos até a presente pauta. Eu, sinceramente, entendo da mesma maneira. Agora, me curvo à vontade do Tribunal Pleno, submeto a votos. Eu queria ouvir o procurador Carlos Alberto. Na folha 26, há uma manifestação do conselheiro Mário Mello, justamente nesse sentido, de ouvir o então novel procurador-geral. Não vejo nenhuma manifestação de mérito dele, não vejo nenhuma prejudicialidade no julgamento. Senhor presidente, Conselheiro Júlio Pinheiro. eu tenho aqui defendido de que, quando há voto vista, seja qual for o voto, se eventualmente, muitas vezes há o pedido de vista e não há manifestação meritória nos autos. E eu tenho defendido de que a presença do conselheiro, e para eu ser coerente com os meus posicionamentos, ela se faz necessária. Até porque não foi, de repente, a apreciação a posteriori ao parecer do Ministério Público por parte do nobre conselheiro Mário, eventualmente ele pode divergir de alguns pontos. E aí ficam questões em aberto, do ponto de vista da essência, do conteúdo do parecer, que é diferente do parecer anterior. É diferente do parecer anterior. Eu, inclusive, tenho um juízo de valor acerca do assunto, que discordo, por exemplo, de parte do parecer do eminente procurador Carlos Alberto, com relação à questão da inconstitucionalidade, manter a inconstitucionalidade, aliás, de dizer que é constitucional diante de uma decisão que o Tribunal Pleno tomou, declarando inconstitucional a regra do artigo 27 daquela lei referida. Para que houvesse a mudança de posição do tribunal, teria que haver recurso por parte do Ministério Público, esse é o entendimento, meu entendimento, para que, declarada anteriormente a inconstitucionalidade, o tribunal pudesse rever, eventualmente rever a sua posição. E eu quero crer que eu não posso falar pelo conselheiro Mário, obviamente, nem saber quais seriam as questões que ele poderia suscitar após o parecer atual, mas eu entendo que a presença dele, que foi suscitada aqui agora pelo conselheiro Érico, seria de extrema importância pelo que esse Tribunal Pleno vem adotando nos últimos tempos.
Continua facultada a palavra, senhores conselheiros. Palavra do decano. Eu acolho o pensamento do conselheiro Júlio Pinheiro também. Qual a opinião? Acho que não deve ocorrer o julgamento, excelência. Como entende o conselheiro Josué Cláudio Souza Filho? Na realidade, senhor presidente, embora pense de igual forma ao que Vossa Excelência na inicial, e por se tratar de um caso especial, na realidade, a franqueza absoluta, o conselheiro Mário de Mello, ele fez essa consulta com 2 objetivos. O fundamental era que o julgamento não estava maduro para ocorrer. O senhor procurador bota uma luz dizendo que é inconstitucional e fica com aquela que já está. Mas, ao que me parece, o doutor Carlos Alberto, nosso procurador-geral, cita a lei de 2015, é isso, procurador? Em que sana uma constitucionalidade, que sana a inconstitucionalidade. Diante da dúvida, eu acompanho a proposta Érico Desterro para adiamento do julgamento. Pedindo desculpas. Senhor presidente. Advogado. Conselheiro Érico. Embora eu entenda imprescindível a presença do conselheiro Mário para o julgamento, eu tenho uma proposta. Afinal de contas, o mundo mudou, a tecnologia deve ser utilizada para o progresso, e eu tenho uma proposta a fazer para que se contente a presença da ilustre advogada aqui, que ela não tenha, e nem os constituídos dela tenham mais prejuízos com mais um adiamento desse julgamento. E se acaso a ilustre advogada com isso concordar, que é o seguinte: ela faria a sustentação oral que está sendo filmada e será filmada na íntegra, e que será submetida ao conselheiro Mário de Mello. O único problema aqui é que o conselheiro Mário de Mello tem que ouvir a sustentação oral para ser legitimado no julgamento. Então, se todos concordarem, inclusive a própria advogada, concordar em assim se der esta solução de submeter a filmagem da sua sustentação oral ao conselheiro Mário de Mello também, nós poderíamos ouvi-la e retomamos o julgamento, sem necessidade de ela voltar a Manaus, retomamos o julgamento na próxima sessão, com o quórum que está aqui composto. Essa é a minha proposta. Que já tem um código específico também. Concedo a palavra à ilustre advogada. Primeiramente, muito bom dia a todos e todas, ao representante do Ministério Público, ao conselheiro e conselheira aqui presentes, aos servidores da Casa, aos servidores fazendários. É uma felicidade e uma honra estar aqui nesse Tribunal do Estado do Amazonas, um estado tão importante ambientalmente, culturalmente, economicamente para o Brasil. Uma felicidade mesmo estar aqui hoje. A respeito da proposta do ilustre conselheiro Érico Xavier, só uma questão de ordem, uma pergunta de tramitação mesmo em relação ao feito. Sendo adiada essa sessão, já seria incluído na próxima sessão imediatamente? Da minha parte, presidente, nós precisamos apenas conferir o seguinte. O quórum. Para não... Exatamente. Estaremos todos na próxima sessão? Eu estarei. Meu presidente, o senhor permite que eu complemente a proposta, Érico? Por favor. Mas ela fez uma questão, Josué, tentando responder essa questão? Sim, mas eu iria talvez robustecer a proposta de Vossa Excelência para... Por favor, conselheiro José, acrescente. A minha proposta, de me emanando ao conteúdo do Érico Desterro, é que os nossos votos fossem colhidos e deixar o conselheiro Mário votar. Não? Pode. Porque vamos admitir que o voto dele não seja para mais ou para menos, influenciando o resultado. Não, mas não se trata disso. Tá de bom, repente, perdão, ele pode eu trazer entendo, um posicionamento diferente, novo, enfim. E aí fica complicada essa situação. Porque, ainda que eu faça a sustentação oral hoje,
na data do julgamento, eu acho que seria interessante também a presença para garantir mesmo a ampla defesa e o contraditório, um esclarecimento de fato durante a sessão de julgamento, né? Eu, assim, também sou muito adepta à tecnologia, às videoconferências por Skype, inclusive, mas, nesse caso, que é uma questão tão crucial, que são detalhes, né, a lei, as alterações legislativas que vieram aí desde o julgamento do 3915, em 2012, talvez a presença física para prestar, eventualmente, um esclarecimento de matéria de fato seja interessante. Então, caso seja adiado, eu até já requeiro para que seja deferida a sustentação oral na próxima sessão. Senhor presidente, então, a minha preocupação, inclusive, em ouvir e obter a concordância da ilustre advogada era exatamente nesse sentido, é que existe sempre a possibilidade de, né, após a sustentação e durante os debates, haver esclarecimentos, que ela não estaria aqui para isso. Por isso, a minha preocupação de obter a concordância dela ou não. Então, como ela não concorda, acha que deve haver, e não há outra solução senão adiar o julgamento. Agradeço por isso a gentileza de todos e estaremos aqui na próxima terça-feira para, se Deus quiser, ouvirmos Vossa Excelência. Terça-feira, dia 29. 29, não? 29, Excelência. Passamos à pauta dos julgamentos adiados do nosso decano, conselheiro Júlio Cabral, no processo de número 5.650, versam os autos prestação para apuração das causas de identificação de irregularidades no desmoronamento de obras de embelezamento da frente da cidade de Santo Antônio do Içá. Há uma solicitação de vista do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro. Com a palavra, entendo eu, o conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, para se manifestar através de vistas. Excelência, nesse caso, como já em outros, eu tenho me posicionado sempre pela distribuição das responsabilidades entre o gestor e as empreiteiras, empresas de construção envolvidas no processo. No caso, eu estou tentando aqui abrir a folha. O valor da glosa, Vossa Excelência gostaria de saber? Não. Quem são os envolvidos aqui? Na realidade, houve notificação Excelência, esse é aquele que você pediu também a multa além do gestor? Mas é outro processo já. Houve aqui, Excelência, vamos dizer assim, um empurra de responsabilidade pelo desabamento da obra. E, então, o DICOP identifica a empresa Concremate Engenharia e Tecnologia como responsável pela elaboração dos projetos referentes à orla do Santo Antônio de Içá. E houve também a contratação da empresa Egos Consult Engenharia e Projetos. E a conclusão do DICOP é a seguinte, que não havia necessidade de contratar uma nova empresa, a Egos Consult Engenharia e Projetos, no valor de R$ 649.439,94, porque o projeto já estava feito. Ou seja, se pagou, segundo o DICOP, por um projeto que já existia. Então, este valor é o valor que está sendo glosado, salvo engano, 649 e fração. E, portanto, o meu voto é no sentido de que haja essa glosa, mas com solidariedade à empresa Egos Consult Engenharia e Projetos. Esse é o meu voto. Submeto ao eminente relator, nosso decano Júlio Cabral, para saber se Vossa Excelência aceita e pacificaria a decisão. É de dividir a responsabilidade entre a gestora e essa empresa Egos. Multando os dois. E mandando devolver. Só que não houve notificação às empresas, Excelência. Como é que vai ser multada? Não sei. Eu também não. Não sei se não houve.
Excelência, agora... Não, não houve. Eu vou aqui pesquisar. Eu tenho a impressão que deve ter havido. Presidente, posso fazer uma observação? Pode. Conselheiro Érico. Pois não. 13 de dezembro. Em 2015, eu, então, na primeira procuradoria, como procurador titular, fiz um procedimento apuratório que envolvia essa empresa, Egos Consult Engenharia. Essa empresa participava de um pool de outras 2 empresas com ela, e havia um contrato de 134 milhões com o governo do estado do Amazonas, especificamente com a CEINFRA, cujo objeto era fazer o que a CEINFRA devia fazer, ou seja, fiscalizar as obras do Estado. Verdadeiro absurdo. Então, aqui é um bis in idem. Ela já está cobrando esses R$600, 600 mil, além do contrato de 134 milhões, dos quais foram pagos 55 milhões. Só foram suspensos depois de muitas intervenções que fizemos, inclusive junto ao próprio governador, para suspender o pagamento dessa coisa feia. Eu entendo que o decano vai se manifestar ou manteve o voto? Eu não sei dizer, eu também não consegui encontrar notificação, mas se não houve notificação, na minha opinião, deveria ter havido e no meu modo de ver, tem que ser instruído o processo. Conselheiro, eu vou pedir vista do processo, posso ainda? Posso pedir vista ainda? Pode. Eu peço vista do processo. Tem um bocado de empresa aqui envolvida, é Concremate, Lag, SC, Egos. Vou pedir vista, conselheiro, né? Passamos agora, após conceder vista dos autos ao processo 5.650 ao Procurador-Geral. O próximo, que é de número 10.270 do conselheiro Érico... Posso fazer um esclarecimento inicial? Há um pedido de vista do conselheiro Mário de Mello. Ele pediu vista e tem um voto vista. Neste caso, especificamente, o nosso regimento interno diz o seguinte, que se o conselheiro deixou o voto vista, independentemente dele estar presente, o julgamento pode continuar. Mas aí fica a critério de Vossa Excelência, se quiser adiar também mais uma vez isto. Não, você tem que ser coerente. Eu acho que por uma questão de elegância com o conselheiro... Manter a mesma posição com relação a algum verdade. fato novo que ele pode trazer. Exatamente. Eu gostaria de retirar de pauta. Não, tranquilamente. Apenas quero explicar que no parágrafo 3º do artigo 132 diz o seguinte, adiado o julgamento em razão de pedido de vista, prevalecerá o voto proferido, mesmo em razão de ausência do seu autor na sessão seguinte do julgamento do feito. Então, haveria condição de julgamento. Mas eu concordo perfeitamente com o adiamento. E peço desde já, Excelência, que, em primeiro lugar, quero elogiar o trabalho do Ditim. Está muito, pelo menos visualmente, está muito bonito, e eu acho que funcionalmente tende a melhorar. Mas eu gostaria de fazer uma observação, conselheiro. Por favor. Neste caso aqui, do adiado 2, peço até a atenção do pessoal do Ditim, consta voto relator. Emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal a aprovação com ressalvas. Não, o meu voto não é esse. Esse é o voto vista. Então, está dando a entender que este voto aqui é o meu, não é. Então, eu gostaria apenas de pedir ao Ditim que revisse esse procedimento, porque esse é o voto vista, não é o voto do relator. Passamos agora ao processo de número 972, 2015, embargo de declaração, em denúncia sobre possíveis irregularidades na promoção funcional de servidores da Censa para cargos diferentes do provimento original, através do Decreto Municipal de fevereiro de 93. Por se tratar de um embargo, passo a palavra ao Procurador-Geral, Carlos Alberto, desde já dizendo que é uma solicitação de vista do eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, que não se manifestou em nosso sistema eletrônico e deve se manifestar em sessão. Com a palavra, o Procurador Carlos Alberto. Presidente, o Ministério Público manifesta-se por uma preliminar de ausência de contraditório em ampla defesa, com a necessidade de notificação ao município. Tá?
Vossa Excelência tem a palavra, como relator. Após a proposta do Ministério Público da preliminar. Excelência, só para ratificar a minha posição, tá? A posição do Ministério Público é que os embargos são intempestivos, mas, independente disso, há uma preliminar de que o município seja ouvido. Há uma necessidade de notificação ao município. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra, o nosso auditor, Mário Filho. Apenas rememorando os acontecimentos, é a terceira vez que este processo vem à pauta de julgamento. Desculpa, Vossa Excelência, que é o relator. Ele era o voto vista. Certo. Me perdoe. A minha proposta de voto é pelo conhecimento e negativa de provimento destes embargos de declaração. Em sessões anteriores, pediu vista a Conselheria Ara e o Procurador-Geral se manifestou exatamente nos mesmos termos que ele acaba de se manifestar. Foi apreciada a preliminar por este plenário e rejeitada. Ato seguinte, o conselheiro Júlio Pinheiro pediu vista do processo e devolveu sem manifestação. É esse o esclarecimento que eu gostaria de prestar ao plenário. E a conselheira Yara tem voto vista. Eu tenho voto vista. Gostaria de ler porque não está aparecendo na tela. Então, Vossa Excelência, com a palavra, eminente conselheira Yara, com o vosso voto visto. Verifico que a mais relevante argumentação reporta-se à contradição e omissão existente no voto do relator e, consequentemente, na decisão, mais especificadamente, quando se negou a aplicação do Instituto da Decadência. Sobre este fato, hei de concordar plenamente com os embargantes, tendo em vista que os atos em exame foram editados há mais de 20 anos, conforme informações extraídas do caderno processual. Ademais, tanto o órgão técnico, folhas 469 do volume 3, quanto o Ministério Público, folhas 480, 481 do volume 3, posicionaram-se pela impossibilidade de modificações dos atos em razão da clara existência da decadência administrativa. Diante de todo o exposto, discordo do posicionamento exarado pelo relator e voto para que o Egrégio Tribunal Pleno dê provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para alterar a decisão 186/2016, Tribunal Pleno, nos seguintes termos. 8.1, alterar a redação do item 9.3 para julgar improcedente a presente denúncia, folhas 2, 3, no que diz respeito aos servidores Ana Lúcia Henrique Trindade, Elizabeth Regina Barbosa, Giovanni do Vale Neves, Ismar Lima dos Santos, Jucinar Oliveira da Silva, Maria de Nazaré Farias Lira, Mônica Maria Chaves Pereira e Mônica Marques Teles de Souza, Radiza Melri Costa de Melo. 8.2, alterar a redação do item 9.41. No prazo de 30 dias, providencia o enquadramento correto do servidor Klinger de Belém Pereira para o cargo de fiscal de tributo do município. Esta é a minha manifestação no voto visto, Excelência. Eu questiono a respeito da preliminar do procurador. A preliminar do procurador, senhor presidente, já foi apreciada. Então, como podemos ir a votos? Senhor presidente? Sim. Antes disso, eu gostaria de dizer que, enquanto relator, eu não estou vinculado, eu não estou obrigado a adotar a alegação de decadência como parte da minha razão de decidir, né? Entendo não ter havido qualquer omissão, contradição ou obscuridade na minha decisão anterior, motivo pelo qual eu mantenho o meu voto pelo conhecimento do recurso e pela negativa de provimento dos embargos. Em discussão. Como voto, eminente conselheiro decano Júlio
Cabral. Excelência, pedindo vênias à minha querida amiga doutora Yara, eu voto com o relator. Como voto o eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe o relator. Como voto o conselheiro Érico Xavier de Terry Silva. Da mesma forma, Excelência, inclusive, caso haja a possibilidade de se aplicar o Instituto da Decadência, isso até pode ser feito, mas não em embargos de declaração, porque aí os embargos de declaração estão sendo usados no lugar de recurso diferente. Então, se houver a possibilidade, que haja um novo recurso, que é recurso de revisão, mas embargos de declaração não, e eu acompanho o relator. Como voto o eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Senhor presidente, quanto ao mérito, eu votaria com a conselheira Yara. Entretanto, quanto à norma, eu sou obrigado a um embargo a seguir o voto, a proposta de voto do eminente auditor Mário Filho. Aguardaremos o recurso. A proposta de voto do conselheiro Mário Filho é vencedora. Vencido o posicionamento da eminente conselheira Yara, nossa vice-presidente. Passamos agora à pauta ordinária. Toda a nossa pauta está aprovada de acordo com os votos condutores dos eminentes conselheiros, exceto na pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho, no processo de número 5.969, de 2010, que consta uma solicitação de vista por parte da conselheira Yara. Está concedido vista a Vossa Excelência. Todos os processos dos conselheiros e auditores estão aprovados sem nenhuma manifestação por parte do colegiado. Nossa pauta A pauta inteira, Excelência? Graças a Deus. Obrigado. Nossa pauta administrativa, há o destaque do conselheiro Érico Xavier de Terry Silva. Só que há embargos de declaração, né, na pauta que eu creio que precisam ser analisados. Foi retirado. Foi retirado. 5969-2010, foi retirado ou não? Foi 5969? E o 972-2015? Foram adiados, Excelência. Também? Também. Nossa pauta administrativa, há uma solicitação de destaque por parte do conselheiro Érico, numa exceção de suspeição proferida pelo motivo de foro íntimo aqui. Excelência. Na realidade, Vossa Excelência só registra o vosso impedimento. Pronto. Eu estou me dando por impedido de funcionar nestes autos. Sim, perfeito. Da Excelência. exceção de suspeição. Perfeito, Excelência. Está registrado devidamente. Vosso Não, eu tenho está aprovado. Eu já vi ela toda. No Obrigado. mais, senhores, agradecer a gentileza de todos os senhores presentes, conselheiros, auditores, procurador-geral, nossa procuradora que nos dá a honra de vossa presença, demais servidores desta corte, e convocar os senhores para a nossa reunião do dia 29, no horário regimental, na próxima terça. Muito obrigado, que Deus continue abençoando e protegendo a todos.